Um destaque internacional: 69% dos eleitores votaram nas primárias da Argentina. A participação foi quase 7% menor do que em 2019. Os eleitores foram às urnas para definir os candidatos que concorrerão aos cargos do Parlamento do Mercosul, à Câmara dos Deputados, ao Senado, além da presidência e também da vice do país. Os pré-candidatos escolhidos serão, de fato, os candidatos que vão concorrer sim à presidência da República no dia 22 de outubro. Para falar mais sobre esse assunto, girando os nossos comentaristas mais uma vez. Bom, Amanda Klein, em relação à Argentina, que vive uma grave crise econômica, a população vai esperar o quê em relação a essa escolha dos candidatos? Ao contrário, aqui no Brasil, essa eleição chama atenção para a escolha dos candidatos, não do candidato ou do nome que vai comandar o país pelos próximos anos. Exatamente, Thiago, são as prévias. A eleição em si acontece em outubro, salvo engano, dia 22 de outubro na Argentina. Agora, houve uma grande surpresa, que foi a votação muito expressiva de Javier Milei, que é um candidato ultradireitista. Ele entrou na cena política argentina há alguns anos, foi eleito deputado federal, tem uma coalizão, um partido, e ele conseguiu chegar a pouco mais de 30% da preferência dos eleitores, ao contrário do que as pesquisas indicavam, e bateu aí candidatos mais conhecidos no cenário político, como Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, foi presidente da Câmara dos Deputados, e também a Patrícia Bullrich e o Larreta, que é o prefeito de Buenos Aires. A Patrícia Bullrich, aliás, os dois muito próximos a Macri, ao ex-presidente argentino, conseguiram uma votação sólida também, mas ficaram atrás, Na verdade, a Bullrich que vai representar esse campo político. Agora, o que precisamos saber sobre Javier Milei? Mais tarde vamos falar com o Segredo, então certamente avançaremos nesse assunto. Ele se autodenomina anarcocapitalista, ele é um liberal e libertário, é assim que ele se reconhece. Em outras palavras, ele defende o fim do Estado e o fim da classe política. Ele entende o Estado como uma organização criminosa e os impostos como cobrança indevida dos cidadãos. Ele tem propostas bastante audaciosas, para não dizer polêmicas e controversas, como, por exemplo, o fim do Banco Central e a dolarização completa da economia. Resta saber como isso seria colocado na prática, efetivamente, na Argentina. Ele defende também a comercialização dos órgãos, sim, órgãos humanos, o fim da escola pública e obrigatória, ele defende a privatização gradual do sistema de saúde. Ele tem propostas completamente diferentes e ele conseguiu canalizar um voto de protesto e de raiva dos jovens argentinos, jovens de todas as classes sociais, pobres e ricos, e também até de muitos pobres, obviamente cansados com a inflação de 100%, ao redor de 100% ao ano, com a debandada, com a decadência econômica argentina e com uma série de outros problemas. O Javier Milei é um personagem, como eu disse, bastante excêntrico, A gente olha para a cara dele, parece um pouco Elvis Presley, com aqueles cabelos desgrenhados, às vezes é comparado ao Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro britânico, mas é uma figura que critica muito a classe política e nós já vivemos um movimento parecido com isso em 2018, na eleição de Jair Bolsonaro, que aliás o Bolsonaro apoia o Milei, e o Milei já fez postagens a favor dele nas eleições da Argentina, e o Milei respondeu positivamente. De qualquer forma, a gente vai conversar mais sobre isso, mas muda bastante as perspectivas e os cenários para as eleições de outubro. Agora, Beraldo, como você analisa essa realização de eleições antes das eleições de fato para definir quem serão os candidatos? Eu digo, a realização dessas prévias ou primárias, como queira chamar. Muito tem se falado entre analistas argentinos que é um termômetro muito importante, justamente no momento em que há muita desconfiança em relação às pesquisas eleitorais que estão acontecendo. Você vê dessa forma? Seria algo interessante que acontecesse aqui no Brasil, por exemplo? Essas dinâmicas eleitorais, elas são muito particulares da história do país, Vão se colocando ali as etapas, os procedimentos, a população vai se acostumando e cada um vai encontrando o seu formato. Então, isso realmente é interessante, você ter esse processo na Argentina para sinalizar para onde o eleitorado está indo. Isso permite que os próprios partidos, os candidatos e o eleitorado se prepare para aquele momento ali que o país está vivendo. No caso da Argentina, me parece bastante óbvio que
Um país que vai entregando mais de 100% de inflação ao ano, uma inflação completamente fora de controle. Um governo que vem tomando decisões erradas atrás de decisões erradas, a ponto de hoje ter no presidente Lula o seu grande interlocutor internacional, que é uma coisa impressionante, né? Primeiro, os argentinos, o Fernandes, precisar desse apoio. E depois o Lula aceitar esse papel de sair mundo afora aí às custas do dinheiro do povo brasileiro para poder articular e defender os interesses do Fernandes como se eles fossem uns pobres coitados. A Argentina era o grande país, a grande economia da América Latina no passado, e as décadas foram avançando e a Argentina caiu nessa tentação da esquerda, que agora se consolida nesse governo desastroso de Alberto Fernandes, e está na situação péssima que está. A população se cansa disso, ela se sente muito pressionada, o dia a dia fica muito difícil, as pessoas não conseguem acumular nada, o dinheiro vai perdendo valor conforme a hora passa. E aí é natural que haja uma reação oposta, só que essas reações opostas, elas precisam vir com um plano de execução viável para o país. Não adianta, vamos acabar com o Estado, vamos liberar tudo, porque se fizer isso, vai dar errado. A gente já sabe que vai dar errado. As pessoas argentinas e também as brasileiras, a gente pode fazer um paralelo com isso, elas vêm sofrendo muito com a perda da qualidade da educação, com uma dificuldade muito grande de perceber, muitas vezes, notícias tendenciosas, informações tendenciosas, acabam formando uma ideia, uma visão que não é adequada para a realidade de fato. E isso você precisa ter um governo com planejamento, com perspectiva, para poder, de fato, melhorar a vida das pessoas. Agora são